Todos sabem que existe uma pressão enorme em cima do Jerome Powell do Fed para poder finalmente cortar os juros, mas será que ao fazer isso ele vai acabar criando um crash na economia americana? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então quem segue aqui no Substack sabe que eu já falei várias vezes, né? Já fiz vários artigos, vídeos sobre como que o Trump vem fazendo uma pressão gigantesca em cima dele para cortar esses juros de uma vez por todas. Ele já fez a visita no próprio Fed, já escreveu essa carta à mão aqui assinada, dizendo que todo mundo está cortando, menos ele, e também nós temos ali uma paralisação do mercado imobiliário, já falado muitas vezes pelo Nick Gurley, né, dizendo ali que literalmente os construtores estão praticamente com o mercado congelado porque está caro demais você comprar a sua casa e ao mesmo tempo os juros estão proibitivos. Só que aí vem aquela questão: será que cortando esses juros você vai ter algum tipo de alívio em cima disso? E aqui que eu quero mostrar uma análise feita pelo uma pessoa que eu sigo bastante, não concordo com tudo que ele fala, mas aqui ele tem um ponto bem interessante, que é a Finance a Lot, né? E ele falando a seguinte coisa: será que o mercado cai quando o Jerome Powell faz corte de juros ou o Jerome Powell corta os juros quando o mercado cai? Será que existe essa correlação ou causalidade? Então vamos ver um pouco disso. Ele mostrou um gráfico aqui que eu achei bem interessante e eu tentei replicá-lo. Ele pegou aqui o Dow Jones. Então quando você vê a bolsa, né, o índice Dow Jones aqui em cima, e abaixo aqui eu tô com o Fed Funds Rate, que é literalmente a taxa de juros da ponta curta da curva, né? Aquela que o Fed de fato controla, aquela que ele sempre fala nas suas famosas reuniões. Então você vê aqui que quase que simultaneamente, ou quase, isso é bastante importante, quando o Dow Jones cai, e aqui a gente vê março de 2020, que foi literalmente a pandemia, você teve logo em seguida a resposta do corte de juros do Fed. Que ele cortou aqui praticamente para zero, né, durante a pandemia. E aí manteve zero durante um tempo. O Dow Jones voltou, obviamente, depois de uma certa reabertura, etc. E aí ele começou a subir e agora estamos aqui nessa paralisia completa, né? Depois de um pivot que todo mundo estava esperando, daquele corte, porque estava alto demais, segundo o mercado, e aí teve esse corte, só que aqui nós estamos diante de um bull market, né? Então ele continua subindo e está meio que paralisado. Então você sente que existe aqui meio que a espera, né? Talvez de um segundo crash, ou não, ou se ele começar a cortar, será que isso cai? Então é bem interessante esse tipo de pensamento. Agora, existe uma outra parte que também é bastante interessante em relação à economia real americana, que é de fato o crédito que está sendo usado pelos americanos. Então, aqui, esse gráfico aqui laranja, ele mostra meio que a evolução da expansão e contração de crédito. E é importante ver agora a seguinte coisa: nós estamos diante de um momento na economia americana onde os americanos nunca estiveram tão endividados no seu cartão de crédito e cada vez mais pessoas não estão conseguindo fazer os seus pagamentos, ou estão passando ali dos 90 dias, que você entra numa fase que a gente chama de delinquent, né? Delinquency, ou seja, você não consegue mais fazer os pagamentos do seu cartão. Você está usando cada vez mais aquele buy now, pay later, né? O parcelamento de compras muito simples, inclusive supermercado. Então existe um aperto enorme nos consumidores e também as suas reservas que foram acumuladas durante a pandemia também já pararam. Então, aqui você, criando essa mesma relação, você vê uma coisa bem interessante. Quando o Fed faz aquele corte de juros, né, o mesmo ali aqui em 2008, mas também aconteceu em 2020, você tem simultaneamente uma contração do crédito. Aí fica a questão: sempre que a gente deseja aquele corte do Fed, né, você tem a expectativa de que você queira fazer um estímulo, mas eu sempre falo aqui no podcast como é o contrário, ou seja, cortar juros ou juros mais baixos, eles são mais restritivos e não permitindo aquele estímulo
tão desejado. Isso é um sinal de contração do mercado, certo? E não necessariamente de um estímulo onde você vai ter mais crédito simplesmente porque aquilo aconteceu. Então o Fed, ele segue o mercado, ele não lidera o mercado, né? E quando você observa principalmente a curva de juros, para deixar bem claro, né, aquela famosa expectativa, é muito importante mostrar esse gráfico, o Fed, ele está aqui, ó, nessa parte curta, antes ainda desse de um mês. E aqui você tem todos os outros bonds americanos. Então você tem o de um mês, né, o de 2 anos, etc. E você percebe aqui, por essa barriga aqui, esse U, que existe uma demanda grande por colateral, por segurança, por liquidez, principalmente do curto prazo. E é aqui também que o Scott Bessent vai fazer uma mega emissão, né, porque ele precisa fazer a rolagem das dívidas de curto prazo dos Estados Unidos. Eu expliquei bastante, né, também nos vídeos que eu faço aqui para membros aos sábados, que eu coloco aqui no Substack, você pode também acompanhar isso. Então, todos esses artigos, esses vídeos que eu coloco aqui, você pode até salvar as imagens e os gráficos para você mesmo poder acompanhar. Você pode seguir aqui no link da descrição abaixo também. E eu também estou ajudando várias pessoas, né, que não sabem muito bem como investir. A gente está fazendo também isso na nossa jornada Omni Macro, principalmente sem saber se isso vai criar um crash ou se isso vai acabar criando mais liquidez para o mercado e como fazer os seus investimentos renderem, né? E o que eu estou fazendo com o meu próprio portfólio. Todos os links aqui na descrição. Então, essa questão da curva vai ser muito interessante, nós vemos a partir de agora, porque o Fed não controla essa parte aqui, a do longo prazo. E essa aqui, principalmente a de 10 anos, é o que todo mundo segue para definir o que vai acontecer no mercado imobiliário. Então, olha a situação. Se você tem ali um corte da taxa de juros, que é aquela grande pressão em cima, né, que o Trump está fazendo nesse exato momento, é para quê? É para ela estimular mais ainda o mercado a subir? Se já estamos nas máximas históricas, o Bitcoin está quase nas máximas históricas, o ouro está quase nas máximas históricas, para estimular o quê? É um mercado financeiro? Então você não sabe se é um jogo ali meio que político para dizer se por acaso, esse movimento acabar acontecendo, de um crash que possa acontecer aqui na Bolsa, ou na Dow Jones, ou na SP500, você sempre vai ter o too late Powell reagindo àquilo, né? E aí o Trump vai poder dizer claramente, olha, tá vendo? A culpa é do Powell. Ele que demorou para fazer isso, para poder recuperar a economia. E muitas vezes, quase sempre, né? Se você fizer esse corte, você acaba tendo uma subida no resto da curva. Não existe nenhuma garantia de que esse corte do curto prazo vai fazer os juros de 10 anos descer. Pelo contrário, pode ser muitas vezes que ele suba, né? Você tem ali dependendo de como o mercado de bonds vai interpretar, isso aqui pode simplesmente subir e não tem nenhum tipo de controle que o Fed possa fazer. Então, você tem uma grande jogada ali entre o Fed e o próprio Tesouro, né, com o Tesouro tentando engolir o Fed para controlar ao máximo possível essa curva. Só que essa curva não é dos Estados Unidos, ela é do mundo inteiro. Depende da percepção do que acontece nos outros mercados ao redor do mundo para você definir. E o pior, esse mercado, ele ele define, né, como referência o que acontece no mercado imobiliário americano. Então, você não tem um controle dos próprios Estados Unidos de uma forma segura para poder definir o que vai acontecer com os mortgages dos Estados Unidos, criando todo um problema. Percebe? Como que as coisas são muito intrínsecas e não tem nenhum tipo de causalidade ou controle que nós damos para o Fed criar ali uma situação de estímulo, porque agora nós estamos reagindo, nós estamos tentando ajudar as pessoas, a população americana nos seus empregos, etc. Então é muito mais complexo do que a gente imagina, e fazer esse corte que todos desejam pode ter exatamente o efeito contrário. Então é isso que eu quero deixar aqui cada vez mais, né, para a gente desmistificar um pouco a real função do Fed, e não é a política monetária que vai ajudar a dar suporte nem para os mercados e nem para o crédito, né, das pessoas aqui. Você vê, inclusive, que agora, nesse momento, nós tivemos uma retração de crédito em 2024, que acabou coincidindo também com o corte de juros, quando o Fed começou a fazer o pivot.
Será que foi isso que fez eles pararem? Será que é isso que o Jerome Powell está tentando impedir? Então a gente só vai conseguir saber na cena dos próximos capítulos, mas essa semana vai ser muito interessante após a decisão do Fed, principalmente com mistura de política em cima da política monetária em si, né? Política fiscal. Então tudo está virando uma mega bagunça. Então é bastante importante você ficar atento em relação a isso e não ter aquela certeza de que um corte de juros vai estimular alguma coisa.